Olá, bom dia, pessoal. Saudades da turma. Vamos lá, iniciando o segundo bimestre com algumas estratégias diferentes para melhorar o entendimento de vocês enquanto ainda não voltamos presencialmente. Hoje nós vamos falar sobre parâmetros curriculares nacionais e vocês vão perceber que tem muita ligação com a BNCC, que foi o conteúdo visto nas aulas anteriores, Base Nacional Comum Curricular, principalmente no que diz respeito à língua portuguesa. Vocês vão perceber que tanto parâmetros, que é um documento norteador de orientação, que garante essa coerência no sistema educacional, como a BNCC, elas desenvolvem a mesma temática de se trabalhar com os alunos os 5 eixos mais importantes da língua portuguesa. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, ok? Então, parâmetros curriculares nacionais, como acabei de falar, ele é um documento que visa subsidiar os professores e toda a área da educação com que diz respeito a o processo ensino-aprendizagem. Então, ele faz uma ligação também com a Base Nacional Comum Curricular para que todas as crianças e adolescentes, para que as escolas, os professores e toda a educação tenha um rumo, um caminho a seguir e que facilite essa transmissão de conhecimentos, esse processo ensino-aprendizagem, independente do local onde o aluno estiver. Bom, vamos falar um pouquinho da questão da educação no Brasil, né? Então, nós temos o Ministério da Educação, fazendo um pouquinho uma retrospectiva, uma contextualização, antigamente Ministério da Educação e Desporto, né? E o Plano Nacional de Educação. O primeiro Plano Nacional de Educação, ele iniciou próximo a esse plano decenal de 10 anos de educação para todos, que foi de 1993 a 2003. Todos eles tinham uma preocupação em traçar diretrizes políticas para que a escola, para que o compromisso com a equidade, com a qualidade de ensino fosse, de fato, acontecesse, que realmente os sistemas educacionais tivessem um aprimoramento, tivessem uma preocupação com a equidade e com a qualidade do ensino que era passado a todos os alunos. E isso se estende até os dias de hoje. A Constituição, também o Plano Decenal de Educação, também estabelece uma relação com a Constituição de 1988. Então, para a gente entender, nessa contextualização histórica de documentação, a gente vê que tanto a Constituição, quanto o Ministério da Educação, quanto o Plano Nacional de Educação, quanto o Plano Nacional de Educação para Todos, tinham uma preocupação em valorizar o educando e trazer para ele todas as possibilidades de aprendizagem, mas de uma forma igualitária, em que tivesse o compromisso mesmo com a equidade e com a qualidade do ensino. Então, a partir disso, nós vamos falar qual é os objetivos gerais do ensino fundamental, que é o foco de trabalho que o professor, o pedagogo, desenvolve. Então, primeiro se traçou uma compreensão do que é a cidadania, do que é essa participação social e política, o que é esse exercício de direitos e deveres civis, políticos, sociais, e como é esse trabalho de solidariedade e cooperação uns com os outros. Vejam bem, estamos vivendo um período tão difícil, que é o período da pandemia, e o quanto se tem falado dessas questões da participação social, da participação política, da questão da solidariedade, atitudes que realmente façam com que se atenda à população, que se atenda às pessoas,
que não se focalize apenas num pequeno grupo, e sim no grupo como um todo, né? Um outro objetivo geral é trabalhar de maneira crítica e responsável é, e construtiva nas diferentes situações sociais. Então, é a questão do diálogo, é a questão de mediar conflitos, é a questão de tomar decisões coletivas. Portanto, a democracia é a nossa mola mestra. Então, veja bem, objetivos gerais. Primeiro é trabalhar a questão da cidadania, é a questão dos direitos, das atitudes solidárias. Depois é trabalhar as questões críticas, mediar conflitos. Também trabalhar com características fundamentais do Brasil, né? A construção progressiva e a noção de identidade nacional e pessoal. Também valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, como as relações com os outros povos e nações. E também perceber-se integrante e agente transformador desse nosso ambiente. Interações com as interações e melhoria do meio ambiente. Uma outra questão é desenvolver também um conhecimento de si mesmo e um sentimento de confiança afetiva, física, cognitiva, ética e estética nas relações inter-relação e né, nas relações pessoais, exercendo mesmo o exercício da cidadania. Outra questão importante é a valorização dos hábitos saudáveis. Responsabilidade em relação à saúde e à saúde coletiva. Outra questão importante é utilizar as diferentes linguagens. Então, por isso, da valorização dos conteúdos programáticos em todas as áreas. Então, a linguagem verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal, trabalhar com todos os recursos de informação, utilização dos recursos tecnológicos. Veja como estamos numa situação o quanto tem sido importante essa ferramenta tecnológica no nosso cotidiano, numa situação em que estamos vivendo, que é a situação da pandemia. E também questionar a realidade, os problemas, tentar resolver, fazer uma análise crítica disso, dos procedimentos, e também, principalmente, ter um pensamento lógico e um raciocínio lógico e a questão da criatividade. E agora vamos falar diretamente das questões da linguagem da participação social. Então, o domínio da língua portuguesa. Então, qual é o meio que o homem se comunica? Qual é o acesso que a gente tem à informação? Né? Como é que se partilha e se constrói essas visões de mundo e produção de conhecimento a partir da língua e da linguagem? Então, é o processo educativo, é o comprometimento com a democratização social, com os diversos acessos aos saberes, e a escola tem essa função e responsabilidade de garantir esse direito aos alunos dos diferentes saberes linguísticos. Então, o ensino da aprendizagem, aluno, língua, ensino. Então, o primeiro é o sujeito da ação, que é o aluno, é aquele que vai agir sobre o conhecimento. O segundo elemento é o objeto do conhecimento, que é a língua portuguesa. E aí, o último elemento é exatamente o ensino dessa prática educacional. Como é que o aluno, como sujeito agente, vai utilizar a língua por meio do ensino, vai utilizar a língua no seu cotidiano. Então, a importância e o valor do uso da linguagem e as suas determinantes, ok? E no ensino da língua portuguesa, nós devemos levar o aluno a ser capaz de utilizar os diferentes registros, de conhecer a linguística e ser valorizada socialmente e as adequações, de conhecer e respeitar as variantes linguísticas na oralidade,
compreender os textos orais e escritos, porque é importante, a oralidade é importante, tanto a escrita, então, olha lá os eixos, oralidade e escrita, interpretando também, valorizar a leitura, então estamos trabalhando com outro eixo que é a leitura e a própria questão do conhecimento literário, porque a leitura como função estética, como criatividade, como conhecimento, a linguagem como esse instrumento de aprendizagem, o uso de informações, né, organização de todos os gêneros textuais que levem a esse conhecimento, aprender a elaborar roteiros, né, a resumos, a conhecer e fazer, né, os índices, os esquemas, a valorizar a linguagem, melhorar essa qualidade nas relações, saber em que momento eu posso usar uma linguagem mais formal e mais coloquial, e informal. E aí a gente tem que entender que não é papel da escola ensinar o aluno a falar. Isso é aprendido desde que ele inicia o processo na primeira escola da vida, que é a família. Mas a escola vai lapidar, vai melhorar esse conhecimento. E aí, trabalhando a leitura em sala de aula diariamente, também leva o aluno de forma silenciosa e em voz alta, para que o aluno também tome conhecimento da questão da oralidade e da interpretação e do que as diferentes leituras de mundo. E para finalizar o último eixo, a gente trabalha com as questões da ortografia, as questões da aprendizagem com relação aos conhecimentos linguísticos gramaticais, para que ele tenha também uma escrita adequada aos diferentes momentos da vida dele. Então, a língua portuguesa, ela tem aspectos importantíssimos nas diferentes situações de comunicação, e ele tem que saber conhecer isso. Então, veja bem que também parâmetros nos objetivos gerais fala dos 5 eixos, ok? Eu vou passar para vocês uma atividade de compreensão e revisão de conteúdo, comparando mesmo, fazendo essa ligação dos 5 eixos que vocês já aprenderam na BNCC com os parâmetros curriculares nacionais. E vocês terão até 4 dias para a entrega dessa atividade, tudo bem? Eu vou encaminhar por e-mail, também na plataforma e também uma folha em anexo explicando a atividade dessa semana. Bons estudos, bom trabalho e até a próxima aula.